Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Sanches, eu sou advogado, professor e coach jurídico. E hoje eu quero falar sobre o medo. Medo, naturalmente, é uma coisa boa. É o medo que muitas vezes nos impede de fazer algumas loucuras e, por exemplo, colocar nossa vida em risco. Se a gente está vendo uma enchente lá de moto, uma rua, perto de uma rua alagada, claro que você não vai entrar ali com a moto, geralmente dá um medo da moto afogada, a gente cair, até morrer nessa enchente. Então o medo, naturalmente, ele não é bom, ele não é ruim, ele é uma forma de preservar o ser humano. Acontece que, às vezes, o medo nos impede de fazermos muitas coisas, nos impede de agir, nos impede de continuar para frente, de continuar andando. É desse medo que nós vamos falar hoje aqui. Geralmente, eu sou advogado e geralmente quando a gente começa a advogar, nós temos vários medos, né? Medo, por exemplo, de abrir o escritório, medo depois de, será que a gente vai ter cliente, se esses clientes vão ser suficientes, né? O número deles e o pagamento também que a gente vai receber pelos serviços vai ser suficiente para pagar as despesas do escritório. E depois, a primeira audiência. E depois, como encarar a parte contrária? Como encarar, como resolver o problema do cliente ou o medo de não podermos resolver o problema do cliente. Comigo aconteceu uma coisa muito peculiar, porque eu faço júri. No primeiro júri que eu fiz, eu estava desesperado, morrendo de medo. Realmente, como que eu vou encarar os jurados, o promotor, o juiz, a família, as famílias que estão ali? E aí eu, conversando com outro advogado, que já fazia júri há mais tempo, né, uma pessoa bem mais experiente, eu falando com ele, ele me diz o seguinte: peraí, Sanches, não é isso que você quer? Eu falei, vai ser isso que você quer, por que você está com medo? Aí eu falei, realmente, né, por que esse medo? E fiz, no início dá aquele desespero, aquele medo, aquela angústia de estar ali, mas depois, 20 minutos depois, 30 minutos depois, eu já estava em casa, já estava me sentindo totalmente à vontade, e pude fazer desempenhar a minha função ali de uma forma muito boa. Então, o medo tem sim uma cura. Qual a cura do medo? A cura mais eficaz para o medo provavelmente seja a ação. Ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa. Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente se afasta do medo. Porque a gente verifica, a gente vê que aquilo que a gente estava preocupado, aquilo que a gente estava receoso, temeroso, não era bem do tamanho ou da forma que a gente imaginou ser. Então, a primeira forma de se curar o medo é justamente com a ação. Eu acho, sim, a mais eficaz forma de curar o medo é a ação. Existe uma outra forma também, que geralmente as pessoas curam, ou melhor, elas evitam o medo, elas não terão medo se fizerem isso. Ou melhor, se não fizerem isso, não fazendo nada, a pessoa também se afasta do medo. Ou seja, se eu tenho medo de alguma coisa, eu não faço aquilo. Se eu tenho medo de fazer júri, eu não faço júri. Se eu tenho medo de audiência, eu não vou à audiência. Eu delego para um colega, eu faço, eu não trabalho ali. Ou então, se eu tenho medo de advogar, eu não advogo, eu mudo, eu faço a faculdade, mas mudo e faço outra coisa que eu estava fazendo antes. Eu nunca realmente invisto na advocacia. Ou seja, evitar fazer alguma coisa também não faz com que a gente tenha medo. Porém, essa, eu creio, seja a pior forma de resolver o problema. Porque eu tenho medo. Particularmente, eu tenho um grande medo. Medo de, no futuro, me arrepender de algumas coisas que eu não fiz. E esse, eu acho que é o pior medo. Eu gosto muito de ler livros de aventura, dessas pessoas que viajam o mundo, por exemplo, o Amir Klink de barco, outros que sobem montanhas, vencem o Everest e tantos outros picos, tantas outras montanhas. Essas pessoas, enquanto estão na jornada, estão ali batalhando, lutando, quando ela chega no topo, ela já vai querer um outro topo. E é assim minha vida hoje. Hoje eu já alcancei alguns topos, mas eu estou sempre olhando e buscando outros topos. Eu venço uma etapa e vou buscar e vencer outras etapas. E você? Qual o seu topo? Qual o topo que você está tentando vencer hoje? O medo talvez esteja te segurando e você não está conseguindo chegar nele.
Qual que é esse topo? Você precisa vencer esse medo. Você precisa chegar nesse topo para dali partir para outros ainda maiores. É isso que eu desejo para você. Topos cada vez maiores. Mas para isso, vença o medo hoje. Essa era a dica de hoje. Espero que você vença todos os topos da sua vida para sempre alcançar e buscar novos e novos topos, novos e novos horizontes e vencer cada vez mais. Um grande abraço, deixa aí o seu curtir e nos vemos no próximo vídeo.